desejar, nada em mim para Deus ter prazer, como amou-me. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião, como amou-me. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou, sim, graça eterna e soberana me alcançou. Sermão número 11 da série de sermões pregados por Martyn Lloyd-Jones sobre a carta de Paulo aos Romanos, produzido pelo website josemarbessa.com para o canal Martyn Lloyd-Jones. Acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Romanos 1, de 3 a 5. Vamos continuar estudando o versículo 5, queridos, porque há outras coisas que devemos dizer acerca dessa interessante e importante passagem. E certamente é propósito do apóstolo que a salientemos. Ele usa a frase, a obediência da fé, deliberadamente, com o fim de salientar mais uma coisa, uma característica essencial do Evangelho, a que nos fala da justiça de Deus, que é pela fé. Ora, esse vai ser, como veremos, um tema de grande importância nessa epístola em particular. É algo a que o apóstolo dá ênfase em toda parte. A boa nova é que somos reconciliados com Deus, somos justificados à vista de Deus, não com base em obras que tenhamos praticado, quaisquer que sejam, mas somente pela fé. Essa é a mensagem. Ele aborda o tema especificamente nos versos 16 e 17, onde diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, neste Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa é a mensagem peculiar do Evangelho. Já não devemos pensar em termos de obras. Ele vai argumentar amplamente sobre isso nos primeiros capítulos desta epístola. Aqui, o segredo todo é que é pela fé, pela obediência da fé, contrariamente a toda e qualquer ideia de salvação em termos das nossas obras ou da nossa própria justiça. De novo, porque isso é tão grandemente importante, ele irá acentuá-lo no capítulo 3, versos 21 e 22. Mas agora, diz ele, depois de haver demonstrado que pelas obras da lei nenhuma carne poderá ser justificada à vista de Deus, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aí está certamente a grande questão que recebe ênfase em toda a epístola, principalmente nesses primeiros capítulos, de modo que aqui, nessa introdução geral, o apóstolo o apresenta como um tema. Ele não diz que foi enviado para chamar as pessoas para simplesmente aceitarem o Evangelho. Deliberadamente, ele coloca a questão em termos da obediência da fé, não obediência das obras, obediência da fé agora. E, portanto, é vital que exponhamos a plena ênfase dada por ele e, ao mesmo tempo, devemos salientar a palavra obediência. Os dois vocábulos sempre devem ser tomados juntos, a obediência da fé. Por conseguinte, o nosso interesse está em salientarmos a palavra obediência, da seguinte maneira, mostrando que crer no Evangelho não é mera questão intelectual, inclui o intelecto, mas obedecer ao Evangelho, a obediência da fé, é algo mais do que mostrar aceitação intelectual ou dar assentimento intelectual
ao ensino do Evangelho. Portanto, este ponto é essencial e crucial. Quando alguém crê no Evangelho, isso é realmente a obediência da fé. Em outras palavras, crer inclui um elemento de entrega, inclui um elemento de submissão. Aí está outra tese que o apóstolo defende várias vezes nesta epístola, como também em todas as outras epístolas que escreveu. Vejam, por exemplo, como ele o faz no capítulo 6 desta epístola, no versículo 17, que já consideramos com relação a outro ponto. Graças a Deus, diz ele, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. É como o apóstolo descreve a conversão de uma pessoa. É como ele nos fala de alguém que vem a crer no Senhor Jesus Cristo. Ele diz, como vocês podem observar, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou permitam que lhes torne a lembrar que no capítulo 10, verso 10, ele faz a colocação: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como vocês veem, o homem está integralmente nisso, porque o coração, como a expressão empregada ali, e como é geralmente empregada nas Escrituras, não se refere somente às emoções, refere-se ao centro da personalidade. Quando alguém crê, declara Paulo, crê com a totalidade da sua personalidade e então confessa com a boca. Por isso digo e reitero que a palavra obediência assinala a ideia de entrega e submissão. Em outras palavras, crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo, não é uma espécie de fideísmo que tem feito tanto estrago na igreja. Este é seguramente um assunto vital que devemos ter em mente todo o tempo. Vejam aquele versículo que já citei: com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Houve uma terrível heresia há cerca de 170 anos, chamada sandemanismo. Atualmente, não se ouve falar muito a respeito. Creio que só reste uma igreja sandemanista na Inglaterra, embora tenha sido outrora um movimento de vulto. Essa heresia ensinava que tudo o que a pessoa tem que fazer é dizer que crê no Senhor Jesus Cristo, e tudo mais está bem. Sentir ou não sentir algo não importa, sua maneira de viver não importa, contanto que diga que crê no Senhor Jesus Cristo. Confissão se faz com a boca para a salvação. Esse era o grande texto bíblico para os sandemanistas. É uma espécie de fideísmo e, como eu disse, causou terrível estrago na igreja. Houve um famoso pregador batista chamado Christman Evans, que tinha sido grandemente usado por Deus, mas que se tornou vítima da heresia sandemanista. Ele desenvolveu uma terrível sequidão de alma, permanecendo assim durante anos, com um ministério completamente improdutivo, até que de repente percebeu que a causa da sua dificuldade era que o seu coração se tornara impassível e frio. O que ele dizia era certo, mas não sentiu o seu poder e sua influência. Sua libertação lhe veio mediante uma grande experiência que lhe foi concedida quando ele estava viajando por uma estrada nas proximidades de uma montanha chamada Caderídris. Subitamente, o Espírito tocou seu coração e de tal maneira o enterneceu que ele voltou para casa, livre da escravidão, e foi um instrumento de um grande avivamento na região em que vivia. Pois bem, ninguém poderia fazer-se vítima da heresia sandemanista se ele se lembrasse desta frase: a obediência da fé. O homem completo está envolvido. Você não será salvo se apenas disser que crê no Senhor Jesus Cristo. A personalidade toda deverá estar envolvida. Veja o ensino do nosso Senhor sobre este assunto. Em sua parábola dos 2 filhos, disse ele: um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Perguntou o nosso Senhor. Disseram-lhe eles: o primeiro. E o nosso Senhor lhes disse que tinham respondido corretamente. No entanto, notem o que ele diz. O primeiro rapaz, quando o pai lhe disse que fosse trabalhar na vinha, disse: não quero. Mas arrependeu-se e foi. E o ato de ir faz parte do arrependimento, pois se ele meramente dissesse: está certo, lamento ter dito que não ia,
agora digo que vou. Se ele meramente houvesse dito isso e não fosse, não teria feito a vontade do seu pai, exatamente como o segundo rapaz que disse, eu vou, e não foi. Não, queridos. Obediência significa ir, não só arrepender-se e entristecer-se, porém ir e trabalhar na vinha. Ele arrependeu-se e foi. Ora, é isso que significa crer no Senhor Jesus Cristo. Não significa apenas uma declaração de que cremos. Não significa meramente aceitar com o intelecto ou assentir com o intelecto. Significa uma rendição de nós mesmos, uma entrega de nós mesmos, o envolvimento de toda a nossa personalidade. Então, conforme o ensino do apóstolo, ninguém que não se tenha arrependido e abandonado sua vida de pecado, passando a ter vida de obediência a Deus em Jesus Cristo, pode ser considerado como alguém que crê no Evangelho. Certamente, crer no Evangelho não pode significar menos que isso. Se digo que creio no Evangelho, tenho que estar dizendo que acredito que sou pecador, que estou debaixo da ira de Deus, que estou destinado ao inferno e que não posso salvar-me, mas que Deus providenciou o caminho em Jesus Cristo e este crucificado. E, portanto, eu creio. Contudo, se creio nisso, não vou continuar como estava. Devo entristecer-me por meu pecado, que tornou necessária a vinda do Filho de Deus ao mundo e a sua terrível morte na cruz. Devo entristecer-me por meu pecado, pois porque eu iria a Ele se não estivesse cônscio do meu pecado? E tendo feito isso tudo, abandono o meu pecado. Não quero mais pertencer ao mundo e ao seu pecado. Quero pertencer a Ele e o agradá-lo, agradar aquele que tanto fez por mim. Dou-me a Ele. Como vimos, ninguém pode crer no Senhor Jesus Cristo a menos que creia nele como seu Senhor, igualmente como seu Salvador. Mas vocês veem quantas vezes as pessoas parecem estar realmente ensinando uma espécie de fideísmo, dizendo que é possível ser cristão sem passar pelo verdadeiro arrependimento, que isso virá mais tarde. Entretanto, em que você creu? O que significa crer no Senhor Jesus Cristo se não existe essa tristeza pelo pecado, esta percepção da sua condição desesperada em consequência do pecado? Pois bem, a expressão a obediência da fé inclui tudo isso. O apóstolo emprega as suas expressões de maneira muito deliberada. Ele não diz apenas creia no Evangelho, ele diz a obediência da fé. A fé é sempre uma obediência. Não estou falando das obras que deverão seguir-se a tudo isso. Torno a dizer que o próprio processo de tornar-se cristão é esta obediência da fé. Visto que eu creio nisso, e quando creio, deixo o pecado e me volto para Deus cheio de gratidão pelo que Cristo Jesus fez por mim. E na passagem que estamos estudando, o apóstolo nos diz que recebeu a graça e o apostolado a fim de chamar as pessoas para esta obediência da fé. Depois, o que ele nos diz é que foi chamado para realizar isso entre todas as gentes, entre todas as nações. Aí está outro importante acréscimo à declaração. Vocês verão que há muito desacordo quanto ao sentido exato dessa frase. Alguns a traduzem por entre todos os gentios, que é uma explicação possível, porque a palavra final pode ser traduzida por nações ou por gentios. Como decidir, pois, qual das duas traduções é a mais correta? Bem, os que escolhem a palavra gentios geralmente o fazem porque nesta mesma epístola, no capítulo 11, versículo 13, Paulo fana-se de que é eminentemente o apóstolo dos gentios. E vemos que ele engrandece o seu ofício como tal. E, portanto, aqui ele está falando dos gentios porque está escrevendo à igreja em Roma. Ora, vocês podem muito bem lembrar que entre os membros daquela igreja havia judeus e gentios, de modo que isso não serve como argumento. Me parece, porém, que há outros argumentos e muito fortes que me compelem pessoalmente a rejeitar a tradução que diz gentios e não nações. Minha adesão é a versão autorizada que diz por quem recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome. Por quê? Bem, aqui vão algumas das razões. Se Paulo estivesse realmente falando acerca dos gentios, não teria feito uso da palavra todos. Não há sentido em dizer por quem recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios.
Simplesmente precisaria dizer para a obediência da fé entre os gentios e nada mais. Mas ele emprega deliberadamente a palavra todos, e esse é um ponto significativo. Segundo, penso que há nações e não gentios, porque nesta altura ele está fazendo uma declaração geral acerca do evangelho propriamente dito. Isso fica bem claro quando ele começa a falar particularmente acerca da igreja em Roma. Este versículo 5 conclui a introdução geral da epístola. A introdução particular referente aos romanos começa no versículo 6 e vai até por volta do versículo 16. Assim, aí está a segunda razão. No entanto, há razões ainda mais fortes. Se vocês lerem a narrativa do chamamento feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo ao apóstolo no caminho de Damasco, vocês o encontrarão em Atos capítulo 26, verão que o Senhor lhe disse especificamente que o estava enviando aos judeus, seu povo, e também aos gentios. Não somente aos gentios, mas primeiro aos judeus. E o apóstolo Paulo, como nos diz o registro em Atos, de fato pregou aos judeus antes de começar a pregar aos gentios. Na passagem que estamos estudando, ele se põe com os outros apóstolos, porque nós, que pertencemos ao colégio apostólico, recebemos a graça e o apostolado. E os apóstolos foram enviados aos judeus primeiro e também aos gentios. Eles deveriam começar em Jerusalém, indo depois para Samaria e depois até os confins da terra. Assim é que, ao que me parece, aí está outro forte argumento pró-nações e contra gentios. O próximo é que, afinal de contas, este é um dos grandes temas da Epístola aos Romanos. É um dos fatos pelos quais o apóstolo mais se regozija. Ouçam ele no versículo 16. Ele não consegue passar adiante sem dar a público: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É disso que ele se ufana. E essa é a razão pela qual ele exulta nesse fato. É por isso que, para tornar a usar as palavras, as suas palavras, ele não se envergonha do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também, eis aí esse espantoso também, do grego. Aí está o fato surpreendente: não mais os judeus somente, mas também foram incluídos os gentios. E depois ele dá continuidade ao seu poderoso argumento para provar que toda a humanidade tem necessidade do evangelho. Ele o toma no versículo 18 do capítulo 1 e vai até o versículo 20 do capítulo 3, provando que todos os gentios estão debaixo da ira de Deus. E no capítulo 2, que todos os judeus também estão debaixo da ira divina. Todos precisam igualmente da salvação. Não há um justo, nenhum sequer. E então ele conclui a argumentação com uma das suas grandes declarações que vocês poderão ver no versículo 22 do capítulo 3. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, mesmo isso não bastou, porque no versículo 29 ele o coloca na forma de uma pergunta retórica: é porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Era nisso que o apóstolo se regozijava. Não somente Deus dos judeus, mas também dos gentios. E depois, naturalmente, no capítulo 11, ele faz essa tremenda declaração a respeito: chegará a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Eis, pois, aí esta gloriosa concepção: a plenitude dos gentios, a plenitude dos judeus, e assim a obra se completa e o reino será devolvido a Deus. Continuando, mais um argumento a favor dessa tradução é que esse é o grande tema do apóstolo em cada uma das suas epístolas. Olhem para a carta aos Efésios. O que é que está acontecendo nessa dispensação? Pergunta ele. Bem, é o grande programa de Deus para reunir em um só todas as coisas, no céu e na terra. Todas as coisas em Jesus Cristo. A parede de separação que estava no meio foi derribada. Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Não somente aos judeus, mas também aos gentios, que estavam separados da comunidade de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora foram trazidos para perto, foram introduzidos nas promessas do reino,
na comunidade de Deus. É um grande tema em toda parte e, portanto, digo e repito, fiquemos com a palavra nações aqui. Nação judaica, nações não judaicas, todas as nações. Noutras palavras, o que o apóstolo está anunciando aqui é algo que o emocionava, a saber, a verdade que declara que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele não é meramente um Messias judaico. Agora não há grego nem judeu, bárbaro, cita, servo ou livre, como está em Colossenses 3,11. Tudo isso passou, o Salvador do mundo. É por isso que o apóstolo gosta de repetir o nome Jesus Cristo, nosso Senhor, este glorioso e bendito Salvador, que é suficientemente grande e grandioso para incluir o mundo inteiro. Filho de Deus, bem como filho do homem, não apenas somente de Davi, porém o eterno, o sempiterno, o unigênito do Pai. Vejam vocês, Paulo não é o único que se regozijava nisso. Observem Simeão, quando tomou nos braços um infante e disse: esta é a verdade a seu respeito, ele é a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Como vocês veem, essa realidade lá está desde o princípio e constitui a glória especial do Evangelho. De fato, o nosso Senhor ensinara esta verdade quando dissera: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Não significa todos os indivíduos, significa todas as nações. Vocês se lembram do contexto dessa passagem em João capítulo 12. Alguns gregos tinham ido à festa e disseram: gostaríamos de ver Jesus. E a resposta foi: agora não, agora vocês não podem ver-me, mas quando eu for levantado, quando eu for crucificado, tendo consumado a obra, atrairei a mim todos os homens, homens de todas as nações. Eu sou a luz do mundo, disse ele. Ou também: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Este aprisco é o judaico, mas tem outras ovelhas que não são deste aprisco, como está em João 10,16. Não é de admirar o fato de que, logo no princípio, os apóstolos inspirados podiam enfrentar as autoridades que os tinham proibido de pregar neste grandioso nome, que podiam encará-los e dizer-lhes: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, como está em Atos 4,12. A obediência da fé entre as nações. O Messias judaico é o Salvador do mundo, todas as nações. Que mensagem maravilhosa! Não, ele não está apenas dizendo na passagem em foco que é o apóstolo dos gentios. Ele tem um evangelho para pregar a toda e qualquer pessoa, seja quem for, ao judeu e ao grego, ao sábio e ao ignorante. Não importa quem seja, qualquer alma que esteja em necessidade e que creia, aqui está o Salvador que a salva. Todas as nações. Isso me leva agora ao derradeiro ponto. Como já indiquei, o apóstolo tinha 3 grandes razões para mencionar constantemente este nome. Ele é o que é por causa de Jesus Cristo. Ele faz o que faz por causa dele. Eis a minha terceira e última razão, diz Paulo. Eu faço o que faço por seu nome, por quem recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, por seu nome. Este é o clímax. Traduzam-no, se quiserem, como a versão padrão, nesta altura: por amor do seu nome. Sou um apóstolo, diz Paulo, sou um pregador, estou chamando gente de todas as nações para a obediência da fé. Por que estou fazendo isso? Por amor do seu nome. Esse é o seu motivo, esta é a sua razão. Pois bem, o que significa isso? Vocês poderão expressá-lo da seguinte maneira, se preferirem: para a sua glória. A introdução do termo nome é importante e significativa. Nas Escrituras, o nome sempre representa a revelação pela qual conhecemos e compreendemos a pessoa indicada. No Velho Testamento, por exemplo, Deus revelou-se à nação de Israel por meio dos seus nomes. Vocês poderão encontrá-los nas Escrituras do Velho Testamento. Jeová e os vários acréscimos a esse nome: Jeová Jirê, Jeová Shalom e etc. Deus se fez conhecido por intermédio de nomes que são descritivos dele, da sua pessoa, dos seus motivos, dos seus desejos e das suas atividades.
O nome revela o homem. A respeito de um homem, dizemos que ele tem um nome importante, como advogado, ou como médico, ou seja, qual for a sua profissão. Queremos dizer com isso que o nome que ele fez para si nos fala sobre ele. Pois bem, o apóstolo o emprega aqui nesse sentido. O nome retrata e representa a glória do Senhor Jesus Cristo. Faço isso, afirma Paulo, prego por amor da sua glória, com o fim de levar as pessoas a glorificá-lo e a glorificar-se nele. Segue-se, pois, que pela obediência ao Evangelho, pela nossa obediência da fé, glorificamos o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a declaração do apóstolo é que ele prega e trabalha para essa grandiosa finalidade. Esse é o seu principal motivo. É isso que o impulsiona a ir avante, que Cristo seja glorificado, que a sua glória se manifeste entre as pessoas e que todos vivam para o louvor da glória da sua graça. Você vê que o motivo principal, a razão pela qual pregamos, não é um homem, é Cristo e sua glória. Esse é o seu tema constante. Aqui de novo, eu gostaria de fazer uma pausa por um momento para acentuar esta verdade vital, especialmente nos dias atuais. Vocês notaram aquela declaração significativa registrada no capítulo 17 do Evangelho segundo João, uma das coisas mais espantosas que o nosso Senhor disse acerca dos cristãos? Deram-se conta de que ela se aplica a vocês? Diz ele: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto eu sou glorificado. Ou, e neles eu sou glorificado. Observe o contexto. Ele dissera que tinha glorificado seu Pai enquanto estivera na terra. E agora, diz ele, estou retornando a ti. Eles estão no mundo e eu sou glorificado neles. O Pai foi glorificado nele. Ele é glorificado neles. Muito bem. Eu creio que o apóstolo está ensinando algo semelhante na passagem de Romanos que estamos estudando. Ele considerava a obra que realizava na qualidade de apóstolo como fazendo parte dessa glorificação do Senhor Jesus Cristo. Isso é de tremenda significação para nós da seguinte maneira: não crer no Senhor Jesus Cristo é negar-se a glorificá-lo, e isso é a essência do pecado. Por certo, vocês se lembram de como o nosso Senhor o expressa. Falando acerca da vinda do Espírito Santo, ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas vocês notam a primeira expressão destas três: do pecado, porque não crê em mim. Deus glorificou e honrou o seu Filho. Seu Filho orou a ele, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E o Pai o glorificou, e como vimos, ele o fez eminentemente na ressurreição e na exaltação do Senhor Jesus Cristo. Ele foi glorificado pelo Pai, e eu e vocês somos chamados para glorificá-lo também. Neles eu sou glorificado, diz ele. Assim, como cristãos, somos chamados para isso. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa tarefa, é a razão de estarmos no mundo. Como então podemos fazê-lo? Como posso glorificar o Senhor Jesus Cristo? Bem, eu o faço crendo nele. Quando digo que ele é o Filho unigênito, eu o estou glorificando. Jesus, o homem, Filho de Deus, eu o estou glorificando, estou me gloriando nele. Não somente isso, quando creio nele, estou declarando, estou proclamando que ele veio do céu à terra para redimir a minha alma, graças ao seu grandioso e admirável amor, mesmo sabendo que isso significava morte e morte de cruz. E quando digo isso, eu o estou louvando, estou me glorificando nele e o estou glorificando. Sim, mas não devemos fazer isso apenas com essas palavras, com as nossas palavras. Devemos fazê-lo com a nossa vida. Vocês devem lembrar-se da colocação que Pedro faz disto em sua primeira epístola. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou seja, um povo peculiar, para que anuncieis as virtudes, as excelências, as glórias daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Capítulo 2, verso 9. É o que somos como cristãos. Cabe-nos manifestar as suas perfeições, as suas virtudes, a sua grandeza, as suas glórias. Devemos tornar isso manifesto, tornar manifestas as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Fazemos isso com nossas vidas. É por isso que devemos abster-nos da cobiça da carne que militam contra a alma, diz Pedro, porque não podemos condescender nessas coisas e, ao mesmo tempo, glorificar o Senhor Jesus Cristo. Na qualidade de cristãos, proclamamos que Cristo nos livra do pecado e de Satanás. Assim, o estamos glorificando quando vivemos a vida cristã. As pessoas deveriam poder olhar para nós e dizer que Ele fez isso por nós. Nós o estamos glorificando, por amor do seu nome o fazemos. Não somente isso, nós o glorificamos pelo desejo de que todos venham a Cristo e pelo desejo de que todos o louvem. Se alguém lhe faz uma bondade, vocês falam disso com todo mundo. De novo, me permito usar uma ilustração. Você adoeceu e foi ao médico, só para saber que ele não pode ajudá-lo. Vai a muitos outros, não o podem ajudar. Por fim, você encontra alguém que o cura. Bem, o que você faz? Fala a respeito dele com todo mundo e quer enviar a ele todo mundo. Quer que todos pensem bem dele. Você diz quão maravilhoso ele é e todos têm que ouvir a respeito dele. Os cristãos devem ser assim com o seu Senhor. Vivemos por amor dele, por amor do seu nome, por amor da sua glória. Queremos que todos venham dobrar os joelhos diante desse Senhor tão glorioso e tão maravilhoso. E ao mesmo tempo, é claro, ficamos na expectativa da sua volta, pois sabemos que quando ele voltar, não virá em forma de humilhação. Da próxima vez, ele virá como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Estará cavalgando as nuvens do céu, rodeado dos santos anjos, e imporá total derrota aos seus inimigos, e eliminará o pecado e o mal, e estabelecerá o seu reino e o seu domínio. Quem somos como cristãos? Bem, de acordo com Paulo, escrevendo a Tito, somos aqueles que estão aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, verso 13. Sou um apóstolo, Paulo afirma, e prego. Por quê? Por amor do seu nome. Quero que todo mundo caia aos seus pés e eleve aos seus olhos com devoção, assombro e louvor, quando pensarem no bebê de Belém, no menino na companhia dos doutores da lei no templo, no carpinteiro, no jovem de 30 anos de idade saindo para pregar. Oxalá que o mundo se inclinasse diante dele. Por seu nome é que estou fazendo isso, Paulo diz. Este é o grande tema da Bíblia. Lembre-se dos termos em que é posto no Salmo 2. Todo ele fala da ressurreição e da ação do Pai glorificando o seu Filho. E o Filho se dirige aos príncipes e aos reis da terra com essas palavras: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos com tremor. Notem agora isso: beijai o Filho, aí está o Filho em seu trono, caiam de joelhos, beijem os seus pés, ele é o Rei rejeitado pelo mundo. Os reis da terra se levantam, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Portanto, beijai o Filho, sim, beijai os pés num ato de homenagem, de humilde respeito e de obediência a ele. Beijai o Filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. É isso que o apóstolo está dizendo. Recebi a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome. Assim, ele pregava para que homens e mulheres fossem salvos e fossem libertos dos seus pecados habituais e tivessem felicidade, paz e alegria. Contudo, isso não era a primeira coisa, não é a razão pela qual ele prega. A primeira, a verdadeira razão era esta bendita pessoa, que todos se inclinassem perante ele e confessassem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo fazia tudo por esta razão. Para mim, o viver é Cristo, diz ele, e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21.
porque isso significa estar com Ele. O que importava era a glória de Cristo, e somente isso para o apóstolo Paulo. Ele era um homem impregnado de Cristo, vivia para o seu louvor e para a sua glória. Mas, meus queridos, e nós? É assim que vivemos? Esse é o propósito com respeito a nós. Neles eu sou glorificado, diz nosso bendito Senhor, por nossa fé, por nossa vida e por tudo que somos e fazemos e temos. Isso é verdade a nosso respeito. Façamos então esta oração juntos, a oração de John Casper Lavara, que se encontra naquele hino notável: que Jesus Cristo em mim cresça e tudo mais se desvaneça. Ouçam essa estrofe: que a fé em ti e em teu poder, do meu querer seja o motor. Se é tu somente o meu prazer, minha paixão e meu amor. Paulo viveu, trabalhou, empenhou-se e morreu pelo nome de Cristo. E você? Nós fomos chamados para isso. Esse é o nosso elevado privilégio, viver para Ele e para a sua glória, para aquele que desceu do céu à terra, que morreu e ressuscitou para que fôssemos feitos filhos de Deus pelo seu nome. Amém, queridos. Amém. Que assim seja pela vontade de Deus. Sermão número 11 da série de sermões pregados por Martyn Lloyd-Jones sobre a carta de Paulo aos Romanos, produzido pelo website josemarbessa.com para o canal Martyn Lloyd-Jones. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, como amou-me. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião, como amou-me. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça Superabundou, aleluia.